Antidepressivos, depressão. Por que os remédios são tão falhos? Por que mais de 50% das pessoas, quando começam a usar os antidepressivos, não se sentem tratadas? Porque mesmo depois de 3, 4 opções, não se passa muito de 60% de pessoas que conseguem a remissão daqueles sintomas que tanto estão atrapalhando. Esses dados, para nós da área da saúde, são alarmantes e nos dá muita tristeza, porque está na cara que apostar só em medicações ou ficar testando medicações não está funcionando. E a depressão já está chegando à primeira causa de afastamento do trabalho aqui no nosso país e a coisa está desenfreada. Os especialistas nas áreas nos ajudam mais a entender esse contexto. Vou começar aqui com a doutora Manuela. Manu, você como psiquiatra, você passa por essa angústia de pessoas que geralmente estão tentando ali há muito tempo resolver e toca um remédio, e vai para outro, e um não funciona, e agora associa outro, coisas assim que cada um testa de um jeito, né? O porquê que você vê tanta falha terapêutica? Pois é, Vicky. O que acontece é que a psiquiatria não vê além dos sintomas psiquiátricos. E toda doença mental tem base neuroinflamatória. Então, se o paciente estiver inflamado no corpo, o cérebro vai estar inflamado também, porque é todo um sistema integrado, cérebro e corpo. E essas microinflamações vão reverberando em sintomas psiquiátricos e na psiquiatria não é visto. E às vezes a inflamação é uma glicemia mais alta, um TSH, uma tireoide alterada, problemas hormonais, deficiências nutricionais, de todas as ordens clínicas, metabólicas, que o psiquiatra precisa aprender a ver, a olhar exame, avaliar. Será que tem alguma deficiência vitamínica aqui por baixo? Será que é uma deficiência de B12 que é tão mandatório assim para processo de pseudodemência, uma depressão que parece que é uma demência e na verdade é a falta da vitamina B12. Então todo esse sistema integrado, o psiquiatra precisa avaliar, porque tem uma carência muito grande de pacientes que não são vistos como um todo e são tratados com ineficiência. Parece que melhora só um pouquinho, mas ela não chegou lá. Fora toda a quadro psicodinâmico, que é da base, que eu falo que é a nascente do rio dos problemas mentais, é essa parte familiar, de adoecimento da sistemática de famílias, de todo o entorno social que aquela criança em desenvolvimento neuronal está sendo inserida e ali vai também reverberar na sua situação emocional, os traumas, as faltas, os abusos, e isso temos aqui a mestre Dani Tedesco, que sabe falar muito bem sobre isso. Então nós vamos até aproveitar o gancho, porque estamos aqui juntos porque o atendimento transdisciplinar ele é fundamental. Nós estávamos agora falando com a família de um paciente, que é nosso paciente em conjunto, que a família também é paciente da clínica, e estamos tentando organizar esses pontos que a Dani vai trazer, que é justamente o emocional, no final das contas, que muitas vezes é deixado de lado pelas pessoas. E se a pessoa deixa de lado, você como médico, você tem a obrigação de contar para ela o básico, que é, vamos também olhar para essas emoções, que muitas vezes não é a falta de remédio o problema, é a falta da gestão desse emocional, que envolve toda a família, como a Dani vai trazer, e até acrescentando aqui, essas disfunções que podem acontecer, muitas vezes hormonais, não são meramente por envelhecimento ou porque está fora do normal, é porque também o emocional impacta profundamente nesses eixos do estresse. A Dani foi minha primeira terapeuta, né? Muitos e muitos anos, resolveu, nossa senhora, tadinha, levei uma guerra, bomba atômica para ela na época, tantos e tantos anos. Tá vendo? A gente fala e a gente se trata também, mas Dani, explica esse contexto familiar, o quanto isso tem se desenvolvido nos estudos e que precisa ser visto, mexido, e não aquela coisa só de como é que foi da infância? Porque ninguém aguenta mais essas coisas de ficar contando a infância para todo mundo, né? Porque não é só o individual, né, gente? Como a Manu e o Vicky estavam falando, a gente sabe que uma depressão, um problema psiquiátrico, provavelmente tem origem em questões emocionais e até o senso comum, a gente sabe disso. Mas o que a gente muitas vezes não aborda quando fala sobre as emoções
é o sistema familiar. E o quanto as relações em que a gente está envolvido afetam muito mais a nossa sanidade mental, inclusive no dia a dia da vida adulta, do que necessariamente aquilo que aconteceu lá na infância. Lógico que a infância é importante, lógico, quando a gente tem traumas muito graves, a tratar numa terapia individual, isso é super indicado. Mas o que a gente vê é uma explosão de gente fazendo terapias que não terminam nunca, e o pior que muitas vezes afastam a pessoa dos seus próprios familiares, como já teve caso que também já me passou, né, Vicky? De achar que é o alecrim dourado e que o outro é que precisa de tratamento. E, na verdade, o que a gente entende é a abordagem familiar. Quando olha para o sistema em interação, a gente acaba descobrindo uma série de dinâmicas que são ou construtivas ou destrutivas. Como a gente sempre diz, né? A diferença entre o remédio e vendendo a sua dose, entender qual é o limite das relações com os familiares para que a interação seja saudável e, principalmente, como é que são as transições dos ciclos de vida familiar. Porque a vida tem vida própria. Já falando de espiritualidade também, que engloba isso tudo, que são as famílias do mundo imersas no grande ciclo da vida. E eu pergunto a você que está assistindo, se você está ocupando o ciclo da vida que você realmente tem na sua família, ou está com alguma tarefa incompleta da geração anterior que você possa estar carregando nos seus ombros e somatizando, dando dor de estômago, dor de cabeça, nervos. Para os alunos do Vic mais antigos, teve uma aula que a gente deu, né, sobre a influência do estresse como causa, ou melhor, como consequência de relações em desequilíbrio. Então, mais do que nunca, a gente precisa aprender a, primeiro, se relacionar com a gente mesmo, sem sombra de dúvida, com a nossa consciência, em primeiro lugar, para que então a gente consiga olhar para as nossas relações também como causa e efeito do nosso próprio comportamento e compreender, em português bem claro, qual é o nosso lugar na fila do pão, na nossa família, que ciclo a gente está, onde a gente é pai, mãe, irmão, filho, tio, sobrinho, cunhado, e o que nos compete de direitos e deveres nesse lugar que a gente ocupa, para também desenrolar qualquer emaranhamento, como a gente chama, fio a fio. Se tem aí um rolo bem grande na tua família, tem uma complexidade enorme, não sei nem por onde começar, eu sempre falo, começa por onde? Por encontrar o teu fio da meada. Se tem aí na mesa de refeições da família ou de reuniões, empresa familiar, alguma dificuldade de tratar de algum tema que seja tabu, alguma emoção que esteja muito inflamada, alguma questão de alguém com outra pessoa que você está tentando resolver, isso é muito comum entre mulheres, né? Acabar engolindo, tentando manter a paz. Não é evitando conflito entre as pessoas que a gente mantém a paz. É sendo franco, sendo transparente, retomando a confiança, colocando as cartas na mesa, enfrentando as verdades difíceis para que a gente possa compor as relações e cada um encontrar o seu fio da meada para resolver com cada pessoa aquilo que lhe cabe, daquilo que tem a ver com a sua história, com a sua experiência com aquela pessoa. Porque o que é muito comum, né? A gente levar e trazer informação, supor coisas, projetar dores nossas, às vezes de relacionamentos anteriores ou do que viveu com o pai, com a mãe, e carregar isso para o ciclo de vida posterior com as pessoas que estão ali, que não tem nada a ver com aquela história. Então, vamos olhar para dentro, gente, na nossa consciência, na nossa alma, a gente sempre sabe onde a gente está errando, onde a gente está acertando, com quem a gente tem que acertar os pontos, com quem a gente tem que perdoar, pedir perdão, se sentir mais leve, ir para o travesseiro com mais bem-estar, com a consciência limpa, porque é isso que no fim do dia vai regular o nosso sistema nervoso, nos dar saúde integral para o corpo inteiro. E aí é que entram todas as doenças, né? Que muitas vezes a gente acha que é doença, né? E que na verdade são desequilíbrios do nosso corpo por conta dessas energias todas aí que a gente troca todo dia. Mas tem muito mais a ver com a saúde física do que a gente imagina. Eu pergunto pra vocês o seguinte: alguma vez vocês foram uma psicóloga que falou bastante? Porque esse é o sonho de um paciente. É ouvir, né? Porque a grande frustração muitas vezes das pessoas, eu falo nada de volta. Eu não aguento mais falar de infância. Eu acho que essa mentalidade proativa faz muita diferença. O que passou no passado não precisa enterrar, mas entenda e vamos embora pra frente. Porque acaba que quando a gente remoe muita história, a gente sempre nos enxerga como uma vítima de alguma coisa. Isso não funciona.
E realmente, eu nem tenho o que acrescentar, porque tá tão bom assim, que é o que a gente chama de básico. Não é básico, é complexo, olhar o corpo como um todo, mas é indissociável a boa prática da saúde. Tá errado o médico não pensar no aspecto emocional e vice-versa também. É por isso que essa interação é tão importante. Gostaram, né? Gostaram? Então escreve aqui embaixo vocês aqui, se em algum momento te posicionaram de todas essas informações que a gente está dando em menos de 15 minutos durante as consultas. E escreve quais dúvidas nós todos nos comprometemos no Psicolab a responder para vocês. Queremos muito ouvir as perguntas e as dúvidas. A gente adora. Maravilhoso. É isso aí, vai ser terapia aqui embaixo. Valeu, gente.